Fala, chega junto, cai dentro, fecha comigo e bate de frente. Vou lançar a braba, hein? Vice de futebol Marcos Braz faz postagem enigmática nas redes e torcida especula o retorno de Renato Augusto. E você vai saber o que há de verdade ou possibilidade da volta do atleta ao Flamengo. Delegação embarca para o Equador para a partida pela Libertadores sem Gerson e Rodrigo Caio. Xerifão é considerado inapto fisicamente para resistir aos efeitos da altitude e permanece no Rio de Janeiro. Clube luta contra a maldição na competição internacional. Léo Pereira é reincorporado ao grupo e vai ficar no banco de reservas contra a LDU. Ficou curioso, né? Então te prepara, porque a partir de agora, ó, é tudo nosso. Mengão vem pisa do ataque, ajeitou, bateu o golaço. Gol! Já chega largando o like. Se você gosta dos vídeos deste canal, então compartilhe com a galera. E se quiser me seguir nas redes, ó, o link tá aqui. Mas vamos lá com a informação. Assista este vídeo até o final. E o Flamengo luta contra uma maldição na Libertadores. Nas suas últimas edições, o rubro-negro começou muito bem, obrigado, com 2 vitórias em 2 partidas, mas caiu no terceiro jogo. Em 2019, quando foi campeão, o Flamengo perdeu dentro do Maracanã, completamente lotado, com mais de 60 mil torcedores, 1-0 para o Peñarol, do Uruguai. E complicou aí a sua situação, teve que se classificar na Bacia das Almas na última rodada do grupo, diante do próprio Peñarol, lá em Montevidéu. E no ano passado, o Flamengo, que também conquistou 2 vitórias importantes nas 2 primeiras partidas, caiu diante do Independiente Del Valle. A partida também foi disputada em Quito, a exemplo desse jogo com a LDU. Não gosto nem de lembrar aquela goleada impiedosa. Pelo menos foi em circunstâncias peculiares. Logo depois do retorno da competição, após a paralisação do futebol em todo o continente por conta da pandemia, possivelmente os jogadores que, além dos efeitos da altitude, já estavam apresentando sintomas de Covid. Houve um verdadeiro surto na delegação, que chegou até membros da comissão técnica e até integrantes da diretoria. Vários jogadores ficaram fora na partida seguinte em Guayaquil, diante do Barcelona, em que o Flamengo conseguiu obter a vitória. Mas no retorno ao Rio de Janeiro, quase todos os jogadores do elenco principal foram vetados e afastados em quarentena por conta da doença. Então, até justifica-se o resultado negativo nesta oportunidade. A curiosidade também é que, em ambos os casos, o Flamengo iniciou a campanha fora de casa e conseguiu vencer o San José em Oruro, em 2019, 1-0, e o Júnior Barranquilla, também fora de casa, a estreia rubro-negra em 2020, com um show de Gabriel Barbosa. E você, o que acha desta maldição? Tabus foram feitos para serem quebrados? E você acredita na vitória do Flamengo mesmo na altitude de Quito? Deixe abaixo o seu comentário. Antes da gente partir para o próximo assunto, tá vendo essas letrinhas vermelhas aqui abaixo do meu vídeo? Então, esse botãozinho vermelho aqui no canto é o botão inscreva-se. Clique, acione o sininho na opção todos e fique sempre por dentro do Mengão. E a novidade na relação dos jogadores que viajaram para Quito foi a presença de Léo Pereira. Depois de folgar no sábado à noite, na partida em que o Flamengo venceu o Volta Redonda por 3-0 no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca, o jogador foi reincorporado ao elenco e relacionado para a viagem. Ficará com opção no banco de reservas. Resta saber se a gastroenterite que vem aí debilitando o jogador, se isso não vai prejudicar aí na altitude, né? Tomara que não. Mas a verdade é que o Léo Pereira já está reincorporado ao elenco e, a partir, portanto, dessa reincorporação, ele viaja e já treina normalmente em solo equatoriano. Você acha que a diretoria acertou em reintegrar o jogador
ou deveria mantê-lo em separado? De alguma forma, ele será útil diante da LDU no estádio Casablanca na próxima terça-feira? Deixa aqui a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta, né, das taças que aparecem aqui no cenário? Você também pode ter a sua réplica para tirar aquela onda. Fale com meu amigo Jarbas das Taças. Os contatos para falar com ele, inclusive o Zap, estão aqui, ó, na descrição do vídeo. Não esqueça de dizer que foi o Mauro que te indicou para você ganhar um descontão. E antes do embarque para a capital equatoriana, na altitude de 2.834 metros, o atacante Pedro, grande nome da vitória do Flamengo maiúscula sobre Volta Redonda e que colocou o time com um pé na final do Campeonato Carioca, eu diria os dois pés, as duas mãos, o dorso, o pescoço, tudo. Atacante Pedro mandou uma mensagem com relação ao que ele espera deste confronto com a LDU. Nós sabemos que vai ser um jogo complicado, né, contra a LDU, lá na altitude, que a bola fica mais rápida também, tem a questão da respiração, mas eu creio que a gente está preparado, a gente está pronto para esse duelo contra a LDU. Vamos entrar para vencer, como sempre, o Flamengo entra para ganhar e espero que a gente possa fazer um grande jogo e sair de lá com a vitória e caminhar essa classificação para a Libertadores. Infelizmente, apesar da excelente atuação e com a ausência de Gerson no setor de meio campo, o técnico Rogério Ceni deve adotar o pragmatismo e manter Pedro no banco de reservas com opção para o segundo tempo no lugar de Gabriel Barbosa, por exemplo, já que vários jogadores podem sentir os efeitos da altitude e aí a necessidade de substituições em massa. Flamengo, que no novo regulamento tem aí o direito de fazer até 5 substituições na etapa complementar. E você acredita que Pedro já tem condições de pleitear um lugar entre os titulares no ataque do Flamengo? Quem você sacaria da equipe para a manutenção do Pedro? Eu já dei aqui o meu palpite. Para mim, o jogador Gabriel Barbosa pode atuar normalmente pela direita e Everton Ribeiro, que mais uma vez destoou na grande atuação do Flamengo diante do Volta Redonda, ficaria um tempinho no banco de reservas para poder refletir sobre a sua carreira e tentar procurar onde foi parar o seu futebol. Mas quero saber a sua opinião. Deixe abaixo o seu comentário. E antes da gente partir para o próximo assunto, se você tem precatórios a receber dos governos federal, estadual ou municipal, não os venda antes de entrar em contato através do e-mail que está disponibilizado aqui na descrição do vídeo. E além de Gerson, que foi cortado por conta de uma lesão na parte posterior da coxa esquerda, o zagueiro Rodrigo Caio também não foi relacionado. O jogador foi considerado inapto fisicamente para resistir aos efeitos da altitude. Caso ele fosse escalado, o Flamengo teria que necessariamente fazer uma alteração, talvez até antes do intervalo da partida, por conta do seu período de inatividade em que ele se recupera de uma fibrose no adutor da coxa direita e que é resultado de lesões anteriores na mesma região que o deixaram também de fora e o impediram de fazer uma sequência na equipe principal do Flamengo. Com isso, ele permanece no Rio de Janeiro, aprimorando a forma física e fazendo o trabalho de reforço muscular para que possa ficar à disposição de Ceni para o segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca, Flamengo e Volta Redonda, no próximo sábado no Maracanã, às 9h05 da noite. Lembrando que para este compromisso, o rubro-negro pode perder por até 3 gols de diferença, que ainda assim estará classificado para enfrentar Fluminense ou Portuguesa. No primeiro jogo, neste domingo, a Lusa Carioca conseguiu segurar um empate em 1-1 com o Tricolor e deixou a disputa em aberto para a partida de volta no outro domingo no Maracanã, diante do Fluminense. E você, está torcendo para encarar quem nessa decisão? A Portuguesa ou você quer um tira-teima com o Fluminense, a exemplo do que aconteceu na edição do ano passado do Campeonato Estadual? E Rodrigo Caio fará falta, já que o Flamengo não conta, por exemplo, com Gerson e poderia colocar o jogador na zaga e adiantar o William Arão? Deixe aqui a sua opinião. E antes da gente partir para o próximo assunto, você gosta desses vídeos, né? Então, se gostou desse vídeo, compartilhe com a galera e ajude para que outras pessoas possam também assisti-lo. E falando a respeito de uma
postagem enigmática do vice-presidente de futebol, Marcos Braz, no Twitter. Ele colocou o vídeo de um panda comendo uma cenoura e 5 pontos, 5 pontos finais. E aí, lógico, ele que gosta dessas coisas de colocar enigmas, e aí a torcida caiu dentro, né, tentando especular. E os torcedores chegaram à conclusão de que o dirigente está se referindo a Renato Augusto, jogador de 33 anos, vinculado ao Beijing Guoan, da China. O atleta está há 3 meses no Brasil, ele não atua pelo clube chinês por conta de restrições pela pandemia que assola o Brasil e também a restrição de entrada de estrangeiros na China, além do fato de que existem diversos problemas financeiros, não somente do Beijing Guoan, mas de diversos clubes chineses por conta da paralisação do futebol e os efeitos, o impacto econômico por conta da pandemia. Com isso, o Beijing Guoan está com dificuldades de honrar os seus vencimentos. O contrato de Renato Augusto vai até o fim do ano, mas existe a possibilidade, até por conta da dívida que já existe, do clube chinês aceitar uma rescisão amigável e assim ele ficaria livre no mercado. Pelo menos, na palavra do diretor executivo de futebol, Bruno Spindel, não existe qualquer negociação em andamento. Nem com Renato Augusto e nem com qualquer outro jogador. Mas eu lembro que Renato Augusto é amicíssimo, muito colado com Marcos Braz, que era diretor de futebol quando o atleta foi revelado na base do Flamengo em 2006. E eu não descartaria que eles dois estejam fazendo contato e, com relação a isso, né, uma negociação seria muito rápida para um acerto para o retorno do jogador. No entanto, ele tem mercado na Europa. O PSV Eindhoven da Holanda, por exemplo, quer a sua contratação. E existem outros clubes médios interessados. Lembrando que recentemente o Flamengo deixou de contratar o Rafinha, porque não aceitou mesmo o atleta querendo uma redução salarial, acenando com a redução salarial. O Flamengo alegou através do vice-presidente de finanças, Rodrigo Tostes, que não havia condições de extrapolar o orçamento para a contratação desse jogador. Ou seja, Renato Augusto teria que aceitar uma redução drástica do seu salário nos últimos anos para que ele possa se readequar à condição financeira do Flamengo para que possa retornar ao futebol brasileiro. Mas cairia como uma luva, um jogador altamente versátil, pode realizar no meio-campo as funções de Gerson, Diego e Arrascaeta, ou ainda atuar aberto pela direita, conforme atua o Everton Ribeiro. Seria uma excelente opção, já que estes jogadores, com certeza, serão lembrados em convocações ao longo da temporada. E você, o que acha? É realmente de Renato Augusto que o Marcos Braz estava falando em sua postagem enigmática? E você acredita que seria uma boa contratação para o Flamengo? Deixe abaixo o seu comentário. Se você quiser me seguir nas redes sociais, o link está aqui no alto da sua tela. Também estamos no Telegram. Se você tem um aplicativo, vá até o link que está aqui na descrição e siga-nos. Não saia sem antes deixar o seu like. E não vá embora. Tá vendo uma dessas janelas que abriram? Clique em uma delas e continue acompanhando o nosso canal, combinado? Despertando paixões, movendo multidões. Este é o Mengão!